Essa notícia tão difícil me deixou impactada. Então eu resolvi aproveitar isso para trazer um esclarecimento de um ponto que muitas pessoas confundem. Vínculo não é relacionamento. A constelação familiar não está a serviço do relacionamento. No sentido de que esse não é o fim, a finalidade. Porque algumas relações simplesmente não são possíveis. Então veja só como a constelação pode ser contraditória. Eu tomo meu pai e a minha mãe e então eu consigo me afastar deles. Eu respeito profundamente o meu pai e a minha mãe, então eu consigo me distanciar, me despedir, viver a minha vida. E muitas pessoas entendem o contrário, que tomar pai e mãe, respeitar pai e mãe, tem relação justamente com relacionamento, não necessariamente. O que a gente observa na constelação? Que quando uma pessoa não respeita os seus pais, ela tá praticamente fadada a repetir as histórias deles. E ela não tem força para se despedir, para viver a sua vida. Ela vai e volta, vai e volta. Sabe aquela pessoa que se separa e volta para casa da mãe, volta para casa do pai? Mais ou menos isso. Então, a finalidade, o fim último da constelação não é relacionamento. Mas então qual é o fim da constelação? É que a nível de alma, aquela pessoa encontre paz, que ela se conecte com a alma dela, encontre paz, encontre força para viver a sua vida. Então, você pode passar pelas dificuldades da sua vida conectada com a sua força ou conectada com memórias de dor. E aí vai ser quase impossível transcender as dificuldades. Então, é natural que na medida que a gente cure o vínculo, a relação melhore. Mas isso não é o fim da constelação, não é a finalidade, não é para isso que a constelação existe. E é muito importante que a gente entenda que respeitar a mãe, respeitar o pai, não é sobre conviver com eles, não é conviver com as pessoas. É um novo lugar interno de reconhecimento, de aceitação. E se observa que, enquanto a pessoa não conquista esse lugar interno, ela ainda mantém uma relação muito adoecida, né? Então, o quanto esse conhecimento sistêmico, ele pode ser contraditório, mas se a gente olhar com cuidado, olhar com sabedoria, ter os entendimentos das constelações originais, a gente vai saber fazer a distinção, tá? Então, a constelação familiar olha para os vínculos que a gente nutre com a nossa ancestralidade e às vezes, o relacionamento não é possível. E a pessoa consegue se distanciar em paz quando o vínculo está curado. Se o vínculo não está curado, ela não consegue se despedir, ela não consegue se distanciar, mesmo sofrendo muitos abusos muitas vezes.